querem é continuar esta política. Para analisar este relatório da OCDE está na TV24 Fernando Neves de Almeida, diretor da Boyden Portugal. Muito boa tarde e obrigada pela sua disponibilidade em vir a este jornal. Cortes para todos e retroativos podia ser o lema deste relatório. Parecem-lhe aplicáveis estas recomendações? Relativamente a esse tema dos cortes, obviamente que é uma questão polémica. Mas antes de ver da justiça ou injustiça desse tipo de medidas, trata-se de ver se há dinheiro ou não há dinheiro para fazer face aos compromissos. Obviamente que este estudo é uma visão desapaixonada, feita por especialistas que já analisaram situações com certeza idênticas à nossa, acaba por ser um conjunto de recomendações de como lidar com a situação em que estamos, para fazer face aos compromissos que temos. No entanto, havia outra área de estudo que eu gostaria de frisar como bastante importante e que tem a ver com a administração pública e com aquilo que o estudo recomenda, que é olharmos para a motivação das pessoas da administração pública, especialmente numa altura em que se fala de fazer cortes. A OCDE recomenda o Executivo a estimular, a incentivar os funcionários públicos. Exatamente. E se isso é importante em qualquer circunstância, mais importante ainda é numa altura em que se fala em reduzir o número de funcionários públicos. O que é que isso significa? Significa na prática que vamos ter menos pessoas para fazer a mesma coisa, e se em algum momento nós hoje já nos queixamos que às vezes os serviços públicos não são eficientes, com menos pessoas, porventura, ainda menos eficientes são. Mas o relatório também diz que esse tipo de incentivos não devem ser monetários. Pois, não é completamente claro se são monetários ou não, mas de facto há várias formas de criar incentivos que não sejam monetários. Bónus, mais férias. Exatamente. Bem, os bónus, resta saber que tipo de bónus, não é? Os bónus podem ser monetários ou não monetários. Seja como for, é bom que nós tenhamos em consideração uma coisa. Aqui há uns tempos atrás foi criado um sistema de avaliação de desempenho para a administração pública que, tanto quanto sei, estava a funcionar relativamente bem e de repente tudo aquilo acabou em nada. As pessoas deixaram de ter qualquer tipo de incentivo para bom desempenho. O que é que isto significa? Que acaba por ser nivelado por baixo o desempenho das pessoas. Portanto, ou seja, tanto faz fazer bem como fazer mal, que o resultado é sempre o mesmo. E, portanto, não é bom, numa situação então de instabilidade como esta que vivemos, as pessoas não serem reconhecidas pelo esforço que fazem por serem melhores. Numa situação então em que vai haver cortes na administração pública, que enfim, que é uma situação de facto que não é agradável, vai aumentar o desemprego, etc. Mas importa aqueles que fiquem, que sejam bem tratados e que essencialmente sejam incentivados a fazer mais e melhor. Se esses incentivos são financeiros ou não financeiros, porque há outras formas de premiar as pessoas, de facto eu acho que o Executivo devia olhar para isso e devia preocupar-se em dignificar a administração pública, porque os funcionários públicos têm que ser bem tratados e a administração pública tem que ser dignificada, como já foi no passado. E os funcionários públicos vão sentir-se incentivados sem dinheiro? Bom, veja, o dinheiro serve para comprar coisas, serve para adquirir coisas, não é? Depende daquilo que seja dado às pessoas como incentivo. Uma coisa importante é que nós consigamos diferenciar quem se esforça por cumprir e quem cumpre de quem não se esforça por cumprir e não cumpre. A partir do momento em que as pessoas que cumprem são tratadas exatamente da mesma maneira de quem não cumpre, há um incentivo grande para as pessoas deixarem de cumprir. Há uma questão interessante que é, as pessoas não se comportam como nós gostaríamos que elas se comportassem. As pessoas comportam-se como nós as incentivamos a comportarem-se. A partir do momento em que não há um incentivo para as pessoas se comportarem de forma diferente, elas tenderão a comportarem-se, enfim, de uma maneira que implique menos esforço, não é? E esta recomendação para o incentivo pode ser visto como uma forma de compensar os cortes que têm sido feitos na função pública, nomeadamente esta convergência do setor público para o privado, ou seja, para passar a haver só uma regra, e essa regra ser a que está neste momento no setor privado, que é menos compensadora. Eventualmente, em determinada altura havia diferenças de tratamento, ou seja, havia coisas que compensavam outras, ou seja, a pessoa podia ganhar mais num sítio, mas tinha mais benefícios no outro, e portanto, como as coisas não eram completamente comparáveis, não havia a percepção de que era mais segurança no Estado compensava mais qualquer coisa no privado. Isso agora, enfim, dada a situação de instabilidade que vivemos e dos cortes, etc., essas coisas começam agora a vir ao de cima, essas diferenças começam mais a vir ao de cima. Obviamente, se não tivéssemos na situação
situação, eu diria quase emergência nacional em que estamos, essa situação não se punha e se calhar tudo continuava como estava e esse problema não se punha. Agora há uma tendência para começarmos a olhar mais para essas diferenças e para tentarmos nivelar, para as coisas serem mais equitativas. No entanto, eu penso que o problema não se põe tanto por aí. O problema põe-se mais por tentarmos aumentar a produtividade, tentarmos aumentar, se calhar, a justiça com que tratamos as pessoas nas organizações. E aqui os privados fazem o trabalho deles, porque o lucro das organizações depende da forma como tratamos as pessoas nas organizações. É preciso não esquecermos que a administração pública é um conjunto de organizações e que as pessoas têm que ser tratadas como tal. Não é por isso simplesmente pagar-lhes o salário e esperar que elas façam o que lhes apetece. Não tem que ser assim, têm que ser geridas como se fossem organizações. E penso que este estudo da OCDE é bastante explícito em relação a isso. E penso que o Executivo deveria pensar bem nisto, especialmente agora que vai ter que fazer estes cortes e vai ter que olhar para a administração pública com olhos de ver, que é uma coisa que não se faz há muito tempo. Atender a esse sistema de compensações. Fernando José de Almeida, muito obrigada por ter vindo à TV24. A sua visão deste relatório da OCDE é conhecido hoje.